Olá, meu nome é Vandré e vamos começar mais uma aula focando a programação de computadores e lógica de programação, consequentemente, utilizando a linguagem de programação C++ e o C. Estamos resolvendo tudo baseado em exercícios. No caso, estamos no terceiro exercício da primeira lista de exercícios, que seria uma lista de exercícios básica, certo? Então, gostaria que vocês acompanhassem aqui embaixo, dentro da descrição do vídeo, o enunciado da questão que eu vou ler aqui para vocês. Então, o enunciado diz o seguinte: tendo-se três inteiros quaisquer, faça um programa que os apresente de ordem decrescente, certo? Ou seja, ordem decrescente seria do maior para o menor, consequentemente. Então, vamos entender o seguinte, deixa eu só ligar a luz. Pode ser que facilite um pouco a visualização aqui. Então, vamos iniciar com o Code Blocks. Então a gente já tem que entender o seguinte: o programa pede para que o usuário digite três números inteiros. Ao digitar três números inteiros, logo após isso, vai pedir para poder apresentar os mesmos números, só que na ordem correta que ele pediu, que seria de ordem decrescente. Agora já começaremos a usar estruturas de comparação, porque eu não posso simplesmente apresentar os números e não sei quais números que o usuário vai digitar. Então eu preciso analisar número a número para saber qual deles é o maior, qual que é o do meio, qual que é o menor de todos e apresentar eles na ordem correta. Tem mais de uma forma de resolver essa questão, a gente vai abordar essas possibilidades aqui agora. Então vamos vir aqui, como sempre, arquivo novo projeto, certo? File New Project, Console Application, como eu já expliquei nas demais aulas. Se você precisar, volte para as primeiras aulas para poder ouvir na sequência. C++. O nome do projeto a gente coloca aqui é x1, que é da primeira lista, exercício 3. Então vou vir aqui e sempre colocar cada um dos projetos em uma pasta. Eu posso vir aqui na mesma pasta que eu já estava criando, colocar aqui a x1-3, clicar clicar nela de novo, aí eu já seleciono ela para poder seguir. Próximo passo, já criei o meu projeto. Abro aqui meu programa básico e eu já vou escrever alguma coisa aqui de início para a gente poder ganhar mais tempo dentro desses exercícios aqui. Então, primeiramente, eu tenho que pedir para o usuário digite três números inteiros. O enunciado pediu para que sejam números inteiros. Então, vamos receber esses números. Eu não posso simplesmente colocar sem, por exemplo, N1, N2 e N3, sendo que eu não declarei essas variáveis ainda. Então fica a critério, eu posso declarar tanto aqui N1, N2, N3, ou então posso declarar antes do cout, que nesse caso não vai fazer muita diferença não. O que importa é que eu tenho que declarar antes do cin. Antes de utilizar minha variável, eu preciso declarar ela, dizer ela que ela existe, e não é dizer qual valor que ela vai iniciar, porque isso seria inicialização. Eu não estou inicializando, estou declarando variáveis. Então, declarei as variáveis, usei as variáveis e recebi cada uma delas na sequência. Número 1, número 2, número 3. Não quer dizer que a pessoa vai digitar um número, outro maior e outro maior. Ou um primeiro maior de todos, depois um do meio, depois um menor. Eu não sei quais números o usuário vai digitar. Então é bom você sempre, nessas questões, você testar diversas possibilidades que tem de usuário digitando números iguais, números diferentes, um maior que o outro maior que um. Então é sempre bom você testar isso, porque provavelmente quando você for fazer uma prova, um professor seu que for avaliar, ou você mesmo que estiver fazendo o seu aprimoramento, você querendo estudar, consequentemente é bom você testar todas as possibilidades para que tudo seja coberto, certo? Então, detalhe, números inteiros. Números inteiros, nós trabalhamos com int. Eu não coloquei no formato float, porque float seria números fracionários, certo? Com ponto flutuante, número real. Porém, nada impede eu colocar float aqui, que a nossa lógica não vai mudar. A questão que eu gostaria que vocês percebessem é o seguinte: números inteiros também podem ser números negativos. Então, o programa tem que funcionar para números negativos também, certo? Então, vamos começar aqui a nossa lógica. Primeiramente, eu vou só dar um cout aqui no N1, vou dar um espaço, porque se eu não der esse espaço, não vai imprimir os números
vai imprimir os números todos colados um no outro, porque, como eu já expliquei em aulas anteriores, cada vez que eu executo o cout, ele vai parar e fica parado esperando que o usuário vai querer digitar. Na hora que eu avanço um pouquinho, e avanço um pouquinho, e avanço um pouquinho, aí ele vai avançando consequentemente o que eu estou pedindo para poder digitar. Então, se eu não digitar esse espaço, acabou esse número, ele vai esperar um pouco e vai passar para o próximo número, que já vai passar para o próximo número sem o espaço, porque eu não pedi para saltar espaço, então vão ficar os números colados entre si, e não é o que eu gostaria de fazer aqui agora. Senão eu não vou conseguir, às vezes, nem identificar os números. Então, só para ver se está tudo funcionando, eu vou mostrar para vocês e aproveitar e explicar uma coisa aqui. Vou colocar 1, Enter, 2, desculpa, 2, espaço, 3, Enter 3. Então, 1, 2, 3, separados por espaços. Isso é uma forma de digitar. Outra forma de digitar seria essa daqui. Vou colocar 1, espaço 2, espaço 3. Quando eu der Enter, ele já pegou os mesmos 3 números. Então, por que isso aqui acontece? Porque eu estou utilizando um comando CIN para 3 entradas. Então, essas entradas, usando esse símbolo daqui, eles podem ser separados tanto por espaço quanto por Enter. Eu já expliquei isso aqui em aula anterior, mas é bom salientar isso aqui novamente. Como a gente vai ter múltiplas entradas, sabendo que quando é que ele vai saber que eu estou digitando o último número? Quando eu digitar Enter, ele já identifica que eu estou digitando o último número. Isso vale para números, para caracteres, que a gente vai ver lá na frente. Isso já é uma outra realidade, a gente não vai pensar nisso aqui agora, vamos pensar somente em números. Então, digitei um número, digitei outro número, digitei outro número. Aqui eu estou imprimindo eles na mesma ordem que eu recebi, e não é isso que eu quero. Eu quero que eles sejam impressos em ordem decrescente. Como é que eu poderia fazer isso? Então vamos ver as possibilidades. Pensando, geralmente, nós sempre temos que fazer uma pergunta para saber se essa pergunta nossa é verdadeira, tomarmos determinada atitude. Por exemplo, se N1 for o maior de todos, depois vier o segundo e depois vier o terceiro, ou seja, se a pessoa já digitou em ordem decrescente, basta eu imprimir de ordem decrescente. Então, como é que eu verifico isso? O se meu, que seria se o primeiro número for o maior de todos, depois vier o segundo maior, depois vier o terceiro, sendo o terceiro menor dentre os três, eu teria que fazer perguntas em cima disso. Qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Se um é maior que o outro, se o outro é maior que o outro, se o outro é maior que o outro. Poderia ser diversas formas assim. A tradução do se, esse se é o condicional nosso, nós utilizaremos o if, nesse caso. If é o quê? If é se tal coisa, então ele vai executar o meu trecho de código. Então vamos entender aqui. Vou falar, se N1 for maior, esse aqui já é um símbolo que é bom a gente já conhecer, esse aqui é realmente o símbolo de maior. Estou perguntando se ele é maior. Se ele for maior que N2, então consequentemente eu tenho que imprimir primeiro o N1, depois o N2, certo? Isso aqui é uma forma que eu tenho para poder fazer. Aqui dentro eu vou abrir chaves e vou colocar o trecho de código aqui dentro. Então vou escrever aqui verdade. E a minha questão é a seguinte. Se N1 for maior que N2, eu vou passar para a verdade e vou executar tudo que está aqui dentro. Somente eu vou fazer essa pergunta. Eu não vou verificar se o contrário. Por enquanto não vamos pensar nisso. Vamos pensar se esse for maior do que esse. Então eu posso fazer uma outra pergunta. Se N1 também for maior que N3, então o que eu consigo perceber isso? Eu percebo que N1, vou colocar um comentário, N1 é o maior de todos. Eu consegui perceber isso, N1 é o maior de todos. Então o que eu preciso fazer? É imprimir o N1. Então eu posso fazer aqui um cout N1. Poderia fazer assim, ou então poderia continuar minhas comparações e verificar qual dos dois é o maior, se N2 ou N3, aí eu já imprimo o correto. É isso que eu vou fazer aqui agora. Então vou lá, se N2 for maior que N3, então eu já vou mandar imprimir N1, depois N2, depois N3. N1, então vamos lá, cout, do jeito que está aqui. Vou até copiar para a gente poder ganhar tempo na aula, mas eu aconselho fortemente que vocês digitem para que vocês peguem fluência na programação. Então, se N1 for o maior de todos, N2 for o segundo maior e N3 for o terceiro maior, consequentemente, eu já
já estou imprimindo na sequência. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora? Então vamos lá, vou digitar N1 sendo maior, depois o segundo sendo do meio, depois o terceiro menor de todos. Então, olha só, imprimiu o primeiro que eu falei antes, que eu estava mandando imprimir, e logo após eu já imprimi ele na sequência. Então, por quê? Porque eu já tinha essa impressão daqui. Eu vou apagar essa impressão e vou fazer de novo, para que a gente não perca o nosso resultado. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Então ele já imprimiu para mim 3, 2, 1. Mas olha só que interessante. Se eu colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, ele não vai imprimir nada. Porque eu só fiz um teste. Eu só verifiquei se a minha condição for verdadeira, ou seja, se o meu teste que eu testei está certo, e aí? Tá bom. Mas e se não for? Então a gente precisa verificar as outras opções. Eu poderia necessariamente colocar outras opções aqui. Eu poderia falar, ó, se N3 for maior que N2, e eu mandar imprimir. Eu poderia fazer desse jeito, e aqui na hora de imprimir eu só tenho que trocar. Por quê? Eu falei que N1 é maior que N2 e N3, porém N3 é maior que N2, então eu preciso imprimir N1, N3 e N2. Então, seria basicamente isso daqui que eu teria que imprimir. Vamos ver o que vai acontecer? Seria se eu digitasse 3, 2, 1, vai imprimir 3, 2, 1. E se eu digitar 3, 1, 2, 3, 1, 2, tem que imprimir 3, 2, 1, porque o meu objetivo é que seja impresso em ordem decrescente. Aqui, 3, 2, 1. Imprimiu. Então, vamos ver outra opção que teria. Pensemos o seguinte. N1 é maior que N2? Sim, verdade. E N1 é maior que N3? Sim, verdade. Então, eu já sei que N1 é o maior de todos. Basta eu verificar qual dos outros dois é maior, N2 ou N3. Então, ou essa condição vai ser verdadeira, vai ocorrer, ou essa condição vai ocorrer. Então, quando eu tenho claramente duas opções somente, eu posso utilizar um comando chamado else, que seria isso daqui. Então, se N1 for maior que N3, N2 for maior que N3, então eu imprimo N2 na frente. Se não, quer dizer o quê? Quer dizer que necessariamente N3 é maior que N2, porque eu já sei que N1 é o maior de todos. Então eu venho aqui, imprimo N1, N3, N2, certo? Nesse caso seria exatamente o mesmo caso se eu colocasse um símbolo de igual aqui. Por quê? Vamos supor que os dois números sejam iguais. Então qual dos dois eu tenho que imprimir? Eu tenho que imprimir um dos dois primeiro, certo? Qual dos dois? N2 ou N3? Então, para facilitar o nosso caso, eu sempre vou colocar maior ou igual para que a gente não tenha muita complicação mais na frente. Porque se eu digitar três números iguais, pode ser que não imprima nada. Então aqui, ó, N2 for maior que N3, imprimo, N1, N2, N3, mas se N2 não for maior que N3, porque esse else eu estou falando um senão. Para cada senão, eu tenho que ter pelo menos um se. Eu tenho que ter um se para ele. Então aqui, ó, senão e se. Eu estou negando esse se daqui de cima. Então, qual que é a condição contrária a N2 ser maior ou igual que N3? É N2 ser menor que N3. Exatamente isso aqui. Essas duas condições são contrárias. Essa condição de baixo e essa condição de cima são contrárias. Quando eu coloco o else, eu estou garantindo que ou eu entro nessa primeira condição, ou eu entro nessa segunda condição. É impossível entrar nas duas condições ao mesmo tempo. Ou entre em um ou entre em outro. Certo? É impossível acontecer isso aqui. Mais para frente, em outros exercícios, eu vou explicar como é que poderia acontecer de entrar nos dois se eu não colocasse o else. Outra característica que eu posso colocar nesse meu código é o seguinte. Se N1 for maior que N2 e N1 for maior que N3, são duas condições tratando com N1. Por questão de organização do código, eu posso fazer o seguinte. Se N1 for maior que N2 e... eu vou colocar esse E comercial que fica aqui no meu teclado, fica acima do número 7. É um E comercial que a gente chama. E N1 for maior que N3, o que eu vou fazer com isso? Eu vou até apagar esse código meu aqui e vou reformatar isso daqui.
Então, olha só. Eu faço N1 for maior que N2, maior ou igual a N2 e N1 for maior ou igual a N3, ou seja, que N1 é ao menos o maior de todos. Pode ser que ele seja igual a N2 ou N3, mas ele continua sendo maior. Assim, mesmo que seja igual a algum dos outros dois. Então isso aqui deixou o meu código um pouco mais compacto com relação aos outros que eu tinha colocado antes. Agora olha só, se N1 não for o maior de todos, eu tenho que descobrir qual dos dois é maior, N2 ou N3. Então aqui eu posso colocar um else. O que esse else meu diria? Esse else meu está dizendo o seguinte, que, vou até colocar um comentário aqui, N1 não é o maior de todos. N1 não é o maior de todos. Consequentemente, eu não sei, é o N2 ou N3 que é o maior de todos? Então vamos verificar. Se N2 for maior ou igual, sempre estou usando maior ou igual que N3, então quer dizer que agora eu sei que N2 é o maior de todos. Basta eu saber se N3 ou N1 vem depois. Então vou fazer a mesma comparação. Se N3, vou colocar N1, que eu estou sempre usando essa sequência aqui de numeração. Se N1 for maior que N3, então eu já sei que a sequência vai ser N1, N2, N1, N3. Então eu vou mandar imprimir. Eu vou copiar aqui para facilitar a nossa vida aqui, para a gente não perder muito tempo. É N2, N1, N3. Agora, caso não seja, vamos fazer o seguinte. Esse else é o se não. Eu estou negando qual afirmação? Pense um pouquinho, analise aqui no código. Se for o caso, pause o vídeo e pense e responda aqui. Como resposta, eu já vou dizer o seguinte. Esse else, que é o se não, ele vai negar imediatamente o if que eu tenho a chave antes. No caso meu que eu estou utilizando chaves. Então, eu tenho else e eu tenho if aqui. Então eu estou negando esse if aqui. Isso quer dizer que N2 eu já sei que é o maior de todos, porque ele é maior que o N1 e maior que o N3, certo? Porque eu já sei que é uma das opções lá em cima. Então, o que eu tenho que fazer? Ah, desculpa, só para poder garantir aqui no meu caso. Eu vou colocar aqui N2 for maior ou igual que N1. Já estou dizendo que N2 é garantidamente maior que N1. Então, e garantidamente maior que N3, porque aqui com essa minha condição eu não estou garantindo nada, porque eu tenho duas opções e eu estou negando as duas opções. Se qualquer uma das duas se as duas forem falsas, então eu não sei qual das duas, por causa qual das duas eu estou entrando aqui nesse caso. Então, mais para frente eu posso dar uma compactada nesse código aqui, mas vamos pensar que caso a caso vai ser um código maior, mas só que vai ficar mais fácil de todo mundo entender. Então vamos lá. Esse else está negando N1 maior que N3. Então, consequentemente, estou dizendo que N3 é maior que N1. Nem pode ser igual, é maior que N1. Então, consequentemente, eu já sei que N2 é maior, depois vem N3, depois vem N1. N3 e N1. Quando eu coloco o else aqui, eu poderia colocar tanto esse else, quanto poderia colocar esse else aqui em cima. Para compactar o nosso código, como eu havia falado com vocês, eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar, logo após o else, eu já posso colocar um if na frente. Porque eu já estou colocando o meu código de forma mais compacta. E eu já vou só organizar o código aqui para que eu possa explicar ele com mais clareza. Pronto. Olha só. A minha primeira condição é o quê? Se N1 for maior que todos. Agora, se ele não for maior que todos, se o N2 for maior que todos, então eu executo toda a minha condição se o N2 for maior que todos. Qual a outra opção que tem? A outra opção que tem, se N1 não é o maior que todos, se N2 não é o maior que todos, consequentemente N3 é maior que todos. Então olha só, vou colocar aqui do mesmo jeito que é. Qual que é a minha condição do que o N3 seja maior que todos? Se N3 for maior ou igual a N1 e N3 for maior ou igual a N2.
Consequentemente, ele tem que ser maior que N1 e maior que N2. Então, o que eu tenho que fazer agora? Só o comentário para obedecer ao padrão anterior. N3 é o maior de todos. Agora eu sei disso. Por quê? Eu já fiz minhas condições quando o N1 é maior, que começa na linha 10 e vai até a 21. Já fiz minha condição para o N2 ser maior, que vai da 22 até a 33. E vou fazer agora se o N3 for maior. Para saber que N3 é o maior, então ótimo, eu já sei que N3 é o maior. Basta eu imprimir N2 ou N1. Então como é que eu vou saber qual dos dois eu tenho que imprimir? Eu faço a minha verificação. Se N1 for maior ou igual a N2, qual que eu tenho que imprimir primeiro? O N1, não é? Então eu vou mandar imprimir na sequência que seria correta. Primeiro é N3, que é o maior de todos, depois N1, depois N2. Agora, caso N1 não seja maior que N2, então vou colocar o else aqui. Se eu sei que N3 é o maior e N1 não é maior que N2, então eu sei que N3 é o maior de todos, depois vem N2, depois vem N1. Então vamos lá. Vou vir aqui, N3, N2 e N1. No caso, vamos verificar quantos eu tenho aqui, quantas opções. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu estou cobrindo todas as opções, que isso aqui é o que a gente chama de análise combinatória, certo? Tenho 3 elementos organizados, eles e como é que seria, quais as possíveis formas que eu tenho. Vamos só testar aqui se está funcionando. 3, 2, 1. Então, tem que aparecer sempre na sequência 3, 2, 1. Os números que eu vou digitar aqui não importa a sequência que eu coloque. Para facilitar, eu posso vir aqui, tanto clicar aqui Build and Run, ou então posso vir aqui Build and Run e executar F9 no teclado de vocês. Vocês podem vir aqui e executar F9. Então, para facilitar aqui, eu vou colocar F9. Vamos lá, 1, 2, 3. Sempre tem que aparecer 3, 2, 1. Vamos lá. Vou colocar mais uma opção. 1, 3, 2. 3, 2, 1. Vamos colocar mais uma opção. 2, 1, 3. 3, 2, 1. Mais uma opção. 2, 3, 1. 3, 2, 1. E mais uma opção aqui. 3, 1, 2. Já testei as opções. Se não me engano, eu testei as 6 opções. 3, 2, 1. Então está tudo certo. Uma forma que eu gostaria de explicar para vocês, que eu falei que eu ia deixar o código mais compacto, é o seguinte. Repare aqui comigo. Nesse if, eu estou testando se o primeiro número é o maior de todos. Se ele não é o maior de todos, se o segundo é o maior de todos. Esse aqui é o meu teste. Se o segundo não é o maior de todos, nem o primeiro é o maior de todos, porque esse else ele está negando essa primeira opção e essa segunda opção. Na verdade, o else está negando somente esse if daqui. Porque para cada o else ele está negando um if. Mais cedo no vídeo eu falei que para ao menos um if. Na verdade, ele está negando um if. Então, else ele está negando um if, nesse caso. Esse else está negando esse if daqui. Então, olha só. Se o primeiro número for maior que todos. Se ele não for, sobrou o segundo e o terceiro. Se o segundo for maior que todos, ótimo. Então, eu já fiz meu teste aqui se o segundo for maior que todos. Se ele não for maior que todos, só sobrou o terceiro maior que todos. E aí aqui eu faço o teste de novo para saber se o terceiro é maior que todos. Eu não preciso fazer esse teste para saber se o terceiro é maior que todos. Por quê? Necessariamente, eu já estou cobrindo meu teste quando eu faço o meu else. Por quê? Eu já estou falando que o primeiro é maior que todos, já está aqui na linha 10 a 21. O segundo maior que todos, que é da 22 a 33, então eu já estou cobrindo todas essas opções. E o else, esse terceiro else, no caso o segundo else é a terceira opção, ele está dizendo que o terceiro é maior que todos. E ele é realmente o maior que todos se entrar nesse else daqui. Vamos ver um caso que o terceiro é maior que todos. Então vou colocar lá 2, 1, 3. 3, 2, 1. Terceiro é maior que todos. Então, se eu só inverter o outro, vou colocar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terceiro é maior que todos, terceiro é maior que todos. E pegou o caso. Por causa desse else que eu coloquei aqui. Não precisaria colocar as condições, já que as duas condições, essa condição e essa condição, as duas sendo negadas, é a condição de baixo. Então, não precisaria escrever essa condição daqui. Outra forma que teria de eu fazer seria, assim que eu descobrir que um número é maior que todos, eu posso imprimir ele na tela e depois só ir imprimindo só os demais. Então poderia fazer desse jeito, caso eu queira.
Então, uma forma que talvez deixe o código um pouco mais fácil para algumas pessoas seria o seguinte, só exemplificando. Esse aqui, o código, do jeito que eu estou mostrando aqui na tela, já é uma resposta, já resolve o nosso caso. Eu vou modificar ele um pouquinho para que eu possa mostrar essa forma que eu falei com vocês. Olha só. Se eu já sei que N1 é maior que todos, então posso imprimir N1 logo. N1 é maior de todos, mandei imprimir N1. Então, daqui para frente, basta eu imprimir o restante dos números, que seria N2 ou N3. Então, eu vou compactar o meu código pelo menos um pouco. Aqui agora, tá vendo? Então, olha só, mandei imprimir N1, já sei que N1 é maior que todos, então eu já imprimi ele primeiro, depois vou imprimir ou N2 ou N3, ou N3 ou N2. A mesma coisa aqui também. Eu já vou imprimir N2, já vou dar o espaço que é necessário para eu poder imprimir os demais números, e já faço aqui, ó. Já apaguei o N2, senão vou imprimir N2 duas vezes, né? E a mesma coisa aqui com o N3, porque eu já sei que o N3 é maior de todos, então posso imprimir só N3, dar um espaço, e apagar esses demais aqui. Olha só o que vai acontecer. De qualquer jeito, eu estou imprimindo N1, depois de imprimir N1, eu imprimo N2, depois imprimo N3. Ou imprimo N1 e N3 e N2. Consequentemente, com certeza eu estou imprimindo ou esse, por causa que eu tenho um else. Então, vamos testar aqui para ver se vai funcionar tudo do mesmo jeito. Eu vou colocar 1, 2, 3. 1 sendo maior que todos, deu certo. E a outra opção é 1, 3, 2. 1 sendo maior que todos também deu certo. Agora, o segundo sendo maior que todos, eu coloquei, imprimo 2, depois 2 passos, depois eu imprimo ou N1 e 3, ou 3 e 1. Então, consequentemente, por causa do else, eu estou imprimindo esse ou esse. A mesma coisa eu tenho aqui, eu imprimo um, depois imprimo os demais. Esse aqui é uma forma ligeiramente mais compacta de fazer o meu código. Teriam outras formas de fazer, que no caso eu não vou abordar aqui necessariamente no vídeo, tem uma forma do if compacto, tem algumas coisas assim, mas como esse aqui é meu foco, é a programação básica para a maioria das pessoas, para a maior quantidade de pessoas possível, eu decidi abordar só dessas duas formas de fazer, certo? E aqui, consequentemente, eu já expliquei a lógica do if, que eu tenho uma pergunta que eu tenho que responder, que no caso eu vou sublinhar minha pergunta, é essa pergunta que está aqui na linha 10. Essa pergunta é o que está dentro do parêntese. Essa pode ser uma pergunta que o objetivo dela é testar se isso que eu estou perguntando é verdadeiro ou é falso. Se ele for verdadeiro, tudo que está dentro das chaves, que está aqui marcado em azul, que vai da linha 11 à minha linha 22, ele vai ser executado, tudo que está aí dentro. Se esse meu código não for verdadeiro, eu executo o que está no else. Só que esse meu else não é um else puro, eu tenho uma outra condição aqui dentro. Então, eu posso até colocar esse else e posso colocar um if aqui embaixo. Tem gente que gosta de fazer assim, tem gente que gosta de colocar uma chave, então tanto faz. Esse aqui não vai fazer diferença eu colocar um else if na frente ou então colocar esse if e esse código todo meu aqui da 24 a 35 dentro de outra chave. Não vai fazer diferença. Então, só gostaria que vocês entendessem. Eu tenho uma condição aqui que ela é avaliada, que é uma expressão que a gente chama de expressão lógica, que eu não expliquei ainda com detalhes, mas como o meu objetivo não é explicar a teoria, meu objetivo é explicar na prática a utilização, eu vou falar, com o tempo vocês vão pegando todos os tipos de expressões lógicas que tem. Que no caso, essa condição é verdadeira e essa condição é verdadeira. Se as duas condições foram verdadeiras, executa o que está aqui dentro. Se uma das duas for falsa, ou seja, se N1 for maior que N2, mas N1 não for maior que N3, então consequentemente vai entrar para esse else. Por quê? N1 não é o maior de todos. Ele só é maior que N2, não é maior que N3. Então eu tenho que vou executar uns aqui de baixo, certo? Então seriam essas opções aqui que eu tenho para poder executar, em termos simples. Então, quando eu utilizo o else, eu estou obrigando o meu código, quando eu só utilizo if e else, eu estou obrigando o meu código a ou entrar nessa linha que é a minha linha 16, ou entrar na minha linha 20, consequentemente. Uma das duas vai ser executada de um jeito ou de outro quando eu só utilizo if e else, certo? Por exemplo, a determinada luz, ela está acesa ou está apagada? Não existe meia opção, certo? Ou ela está acesa ou ela está apagada.
Então é basicamente isso daqui que a gente tem. Existem algumas opções que mais para frente a gente vai ver que seria ou para uma condição ser válida ou outra condição ser válida, a gente vai utilizar outro símbolo que mais para frente em outros exercícios a gente vai fazer esses testes. No mais, esse aqui eu vou só executar build and run aqui só para a gente poder testar a última vez, que eu mexi um pouco no código, mas vai dar 3, 2, 1. Se eu colocar quaisquer valores aqui, ele vai funcionar. No mais, eu agradeço pela visualização de vocês. Peço que vocês cliquem no gostei se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrevam no canal para ver mais vídeos como esse, que mais para frente eu vou colocar outros vídeos de outras áreas de conhecimento dentro da área de computação, dentro do possível. E eu, como eu tenho tentado reafirmar nesses vídeos, eu tenho uma playlist que eu coloquei aqui. Esse vídeo vai fazer parte de uma playlist que eu tenho uma lista de exercícios que estão na sequência. Se você às vezes não se perguntou onde é que está essa playlist, essa playlist está dentro do canal, pode ir lá no meu canal do YouTube. Desculpa. Dentro do meu canal do YouTube tem lá playlists, você pode visualizar as playlists que tem. No caso, esse aqui está um curso que vai abordar diversas áreas dentro da programação de computadores em C e C++. Mas agradeço a visualização, compartilhe com seus colegas e nos vemos nas próximas aulas. Até mais.